Rapaziada, passando aqui num papum, Vitor Eudes só confirmou que não vai ser o goleiro quando o Fábio parar, né? Não, isso não vai não é nem pela atuação dele, não. Não vai, porque para você substituir o Fábio tem que ser um goleiro, porra, vai ter que vir um goleiro de muito nome. Acho que e não só isso, cara, Vago. Eu acho que assim, não é nem só substituir o Vago, não, cara. Eu acho que o Fluminense Vago não, Futebol Clube. Fábio, é. Eu acho que o Fluminense Futebol Clube precisa ter um grande goleiro, sabe? Um goleiro do mais alto nível, que é da nossa história, cara. Se tem clube no futebol brasileiro com grandes goleiros em sua história, né? É o Fluminense. E, pô, com todo respeito ao Vitor Eudes, ele não é esse cara, independente do Fábio. Se a gente tivesse sem o Fábio ali, a gente tá querendo um Fábio, a gente tá falando, porra, eu falei o Fábio para representar exatamente isso. O cara vai substituir um monstro desse, não pode ser o Vitor Eudes. Mas a questão que eu falei também já, né? A gente não vai conseguir trazer um cara que seja o sucessor do Fábio enquanto o Fábio estiver jogando, porque esse cara vai custar R$1 milhão por mês e seria titular em qualquer outro clube. Qualquer jogador que possa substituir o Fábio, ele é titular em qualquer outro clube. E custa R$1 milhão. Tu não traz esse cara, porque esse cara não vai querer ser reserva. Nem pelo dinheiro ele vem, talvez. Que ele vai querer ser titular em outro clube. Então, assim, não vai vir agora. Vai vir só quando a gente tiver que se despedir do Fábio daqui a uns 15, 16 anos, por aí. Exatamente. O Eudes já vai ter se aposentado, inclusive. Como ele disse, né? Como diz o Mimi, vai ser muito legal ver o Fábio jogando na despedida do Pitaluga. Por falar em quem fez um riscado, termina meio marcado, mas eu considerei um bom campeonato carioca, Guguinha termina em alta, né? Concordo. Guga. Cara, o filho da puta perde a porra do pênalti, termina em alta no negócio. Eu acho que ele. Cara, o Guga é bom jogador. Sempre falei que era um lateral que eu queria continuar no Fluminense. É uma posição escassa, mas teve um grande destaque ali no jogo contra o Vasco, mas o cara perdeu a porra de um pênalti, batendo o pênalti meio vagabundinho. Aí tem que lembrar que ele tem aquele videozinho dele comemorando o Flamengo, não sei o que. Essa porra me dá um certo ranço. O cara já levantou tanta taça pelo Fluminense que não vale a pena nem lembrar mais disso. O Ayala, nosso amigo Ayala, falou uma coisa legal no grupo aqui do Cartola, que a galera viu com esse videozinho do Guga lá, os flamenguistas, falou, cara, pô, loucura. Não foi nem no Cartola, foi no Dopados mesmo. Foi no Dopados. Foi até o JP, né, que postou. Deve ter sido lá que eu tive desprazer, então, de ver essa merda. Aí o Ayala falou, cara, bicho, o Guga é o flamenguista mais tricolor que eu já vi na vida. O que esse cara honra a nossa camisa é brincadeira. Esse vídeo aí, eliminado, é a mesma coisa. Esse é o ponto. Eu concordo com o Ayala. Eu tô zero querendo levar isso em consideração. O ponto é que a postura do Guga, desde quando ele pisou no Fluminense, com relação a ser um cara gente boa para um cacete, ele parece ser, uma companhia fodida para tomar cerveja, tá? O Guga, a gente já teve até perto, né? Todo mundo foi embora, tava só o Guga lá curtindo o pagode. Mas, enfim, é isso, cara. A postura dele é exemplar no Fluminense, então isso é só uma questão de porra, caralho, logo contra o Flamengo bate esse pênalti tchutchu. Mas é o pênalti que o cara... Aí é o cara que tem que bater, tem que fazer. O cara experiente, o cara que porra, meu irmão, nesse momento tem que fazer. E conta, né? Tu não pode passar batido, tu perder uma cobrança que teu time perde um título. Não pode passar batido. Exatamente. Aí a questão é qual o peso que... O do nosso batedor do ano passado não bater o pênalti. Não pode passar batido o craque do nosso time do meio de campo não bater o pênalti. Mas eu concordo com tudo isso e citei, né? O Martinelli, inclusive, não bater, citei o Canóbio não bater. Esse é o ponto. Só que só perde quem bate. E ele perdeu. E aí ele perdeu. A questão é o peso que vai se dar para isso. Eu dou um peso. Eu dou um peso maior para essa parada do que eu daria se ele não tivesse batido um pênalti muito, ruim, né? Fraco, meia altura, sabe? Então, assim, o Guga não pode dar esse mole. Acho que o Vago travou, cara. Não, você que travou. Fui eu, né? Foi.
Tá. Eu nem mexi em nada que tá de boa. Se vocês olharem o pênalti que eles perdem, que eu acho que é o Luiz Araújo, né? Ele Sim. bate bem forte. Ele bate meia altura, mas ele bate bem forte. Exatamente, ele bate. Eu falei essa O Fábio faz uma boa defesa. O pênalti do Guga e do Otávio, eu com menos 20 quilos, eu acho que eu chegaria na bola. Outro ponto que a gente pode trazer para esse debate é, Vago, o Guga fez um carioca melhor do que o Samuel Xavier? Eu acho que sim. Apesar do pênalti perder. É isso. Não, o terceiro ponto, só para responder, eu dizia ali, o Arana já tinha batido o pênalti, tá? Eu dizia, antes do Guga, sim. O Arana Dois jogadores que a gente poderia ter no lugar de Otávio e Otávio e Guga são Martinelli e Canóbio. Eram 4. Martinelli, Canóbio, Freitas e Gemes. Eram esses que tinham para bater. Mas foi o Guga para a bola. Mas é isso. Eu acho que dá para dizer que o Guga foi melhor do que o Samuel Xavier, mas esse pênalti no final deu uma borrada. É um banho de água fria numa boa arrancada que ele teve. É isso, é impressionante, porque se a gente ganha o título nos pênaltis, a gente já está avaliando os jogadores aqui de forma um pouco diferente, né? Inclusive o Guga seria um deles. Sim, exatamente. A gente já está chamando de talismã, que entrou, bateu pênalti e a gente foi campeão. E mesmo se tivesse perdido o pênalti, se fosse campeão... Ainda tem isso. Esse é outro ponto legal, né? A gente perde o mesmo pênalti e a gente é campeão. Mas o futebol, nesse ponto, eu acho ele muito cruel, assim, é muito maneiro, porque você nunca lembra dos caras que perderam o pênalti em um título. Exatamente. Mas é isso, faz parte do futebol. Eu só procuro ter consciência de que o que eu estou fazendo é clubista. Eu estou sendo torcedor, né, nessa hora. Porra, não tem como lembrar do arrombado que perdeu o pênalti e falar que foi maravilhoso o estadual dele. Mas é obviamente que eu reconheço que eu avaliei, inclusive, que não me surpreenderia se o Guga virasse titular ali Não é nenhuma surpresa se acontecer. Só um off-post aqui bem rapidão. Você sabe quem perdeu o pênalti do Brasil na final de 1994? Sim. Vou saber. É muito isso, né? É difícil. Não lembro. 94 Todos e o Barco errou o último. Não, a gente perde o primeiro. A gente perde o primeiro com o Márcio Santos. Eu lembro que o Romário quase perdeu também, cara. O Romário bateu na trave e entrou, mano. O Pagliuca ficou até desesperado ali, cara. Por falar em ficar desesperado, em zagueiro fazendo merda e não fazer o suficiente, foi esse campeonato do Ignacio, né? Que o jogador que teve a faca e o queijo na mão para tentar ser titular e não conseguiu, mostrando em campo por que não pode ser titular do Fluminense. Ou estou sendo exagerado? Ignacio é o jogador que me fez, né? Não me faz mais, mas me fez ter muito cuidado com as críticas ao Freitas. Porque se você tem um Freitas que entregou a quantidade de gol que entregou, com a pressão que estava, com a destruição do ambiente do Maracanã em cima do cara, e ele não conseguiu pegar essa vaga, meu irmão, porque ele deve estar comendo merda no treino, né? Não é possível. Ou o Freitas, meu irmão, no treino, além de zagueiro, faz 400 gols de bicicleta. Então alguma coisa tinha ali para ele não conseguir pegar essa vaga. E o jogo contra o Palmeiras foi uma amostra do que pode ser que façam assumir o risco Freitas, né, que já extrapolou qualquer coisa. Então, para mim, continua a mesma coisa, que é a reserva do Fluminense. E agora mais reserva ainda, né? Sim. Por falar de mais reserva ainda, Igor, se você quiser pode complementar sobre o Ignacio, mas eu já queria te ouvir sobre Igor Rabelo. Não, o Ignacio é isso, cara. Ele faz a gente cada vez mais entender como que o Freitas é titular também, assim, não dá para dizer que é muita diferença, não. Eu já cheguei nessa conclusão que, de fato, a gente tem talvez uma falsa impressão. A gente tem mais boa vontade com o Ignacio, porque o Freitas faz muita merda, mas eu acho que se o Ignacio tivesse titular esse tempo todo aí, também estaria fazendo parecido. Enfim, Igor Rabelo, cara, jogou muito pouco, né?
os jogos que jogou era iníciozão de temporada. E não me agradou. Não me agradou. Naqueles jogos de luso brasileiro que a gente foi ver, né? O Ignacio. Um churrasco. Foi a melhor coisa daquele jogo. Não, e o Igor Rabelo pesado, um cara engraçado isso, né, cara? Como o jogador fisicamente a gente fala, eu vejo o Igor Rabelo jogando, né? Eu acho ele, às vezes, pelo menos nesse início de Carioca, tá? Um zagueiro lento, né? Um zagueiro meio pesado, às vezes eu acho. Aí minha irmã foi pra praia outro dia, da Barra, falou: Igor, tem um jogador do Fluminense aqui. Aí bateu uma foto lá, né? Minha sobrinha bateu foto, e ela não sabia, ela tava na dúvida de quem era, né? Aí eu falei, é o Igor Rabelo. Cara, o cara é muito seco, né? É engraçado isso, né? É igual os caras falam assim, televisão engorda. Fulano tá gordo. Tipo, o Ortiz tá gordo. Aí o cara tira a camisa e o cara tá rasgado. O Igor Rabelo é isso, assim. Eu acho que é porque é altão, né? Mas é um zagueiro que parece lento, parecia pesado no Carioca, enfim. Pra mim ele balsa fazendo manobra ali na Praça 15. É isso que me lembra o Igor Rabelo. Igor Rabelo vai ser aquele cara no elenco, vai ser o David Braz 2.0. Eu até gostava do David Braz, hein? Mas vai ser um Manuel, um Thiago Santos ali para você usar pouco na temporada. Enfim. É uma cueca puída. Exatamente. Vagou, no papum, Guilherme Arana, vai pegar a vaga, né? Sim, para mim, titular contra o Remo. Não tem o que falar. Cara, estavam só esperando o René dar um mole, né? Para poder colocar. O Arana chega com peso de titular, não tem jeito. E aí, essa retinha final dele aí, principalmente no jogo contra o Vasco, já deixou a galera sedenta, não iam mexer para a final. Mas agora não tem jeito. E quando o Arana jogar, cara, não sai mais. Não vai ter como. A não ser que cague no pau, né? Mas a gente nunca espera isso, nunca cogita isso. Então, Arana é titular do Fluminense. Eu acho que não jogou não fez um partidaço, mas dá para tu ver pelo trato na bola, por ele se apresentar na área, por tudo que envolve ali a partida, tu vê que o cara é diferente, né? Bem diferente. O René é quadradão, o Arana é muito mais liso, né? Tem muita mais intimidade com a gorduchinha. E é engraçado. Ele tá numa situação de evolução também, né? O cara acabou de chegar, estava jogando não sei quanto tempo teve a lesão dele também. Uma porrada de coisa. Igão, por favor, seus pensamentos sobre a Arana e depois já pode emendar na maior cueca rasgada desse elenco, comprovadamente, que foi o Otávio. Tá. É engraçado como a visão de algumas pessoas são distorcidas, né? De alguns analistas e torcedores em geral. Quando no jogo do Vasco, se eu não me engano, o Fluminense chama Arana, Savarino e, se eu não me engano, o Ganso. O Arana, Savarino e mais um para entrar, né? Aí uns amigos aqui no grupo, a Vascaína e tudo, falou: cara, olha o banco do Fluminense, irmão. Os caras têm Arana, Savarino e Ganso no banco. Quer dizer, como elogio, né? Aí ontem eu vi um recorte, apareceu para mim no UOL, da bancada do UOL, lá com aqueles caras lá, né? Trajano. Enfim, aí tava eu esqueci o nome dele, um que é até bem São Paulino. Metendo malho, assim, meio que Fluminense, porque aí entra o Arana, quer dizer, um jogador que está super em baixa, um jogador que não é mais isso, que não é aquilo. Os caras querendo, acho que, desmerecer assim, o Arana. Eu acho que ele ainda não fez assim, a grande partida pelo Fluminense, que inclusive o coloque como esse titular que a gente quer ver, mas tecnicamente a gente entende, também não foi nenhum desastre, né? Então, tecnicamente, a gente entende que ele pode ajudar muito o Fluminense e que o Zubeldia precisa começar a utilizá-lo mais com o time titular, sem ser no mistão do Zubeldia, né? Botar o titular, aquele titular que a gente conhece, e o Arana, para a gente ver como ele se comporta, né? Eu acho que o momento é de começar a fazer isso agora. E ele teve, cara, um Carioca, para mim, regular. Regular, como eu falei, né? Não teve grandes partidas, mas é o Arana. Mas não teve nenhuma ruim.
Não teve nenhuma assustadora. Não teve nenhuma que ruim. Atrapalhou, pelo contrário. Não ficou de fora por lesão. Entrou nos jogos. Entrou em 2 rabudas que foram expulsões do time. E a gente coloca o Arana para fazer um lado de campo ali numa formação diferente. E ele deu conta do recado. Tecnicamente, ele é um cara que vai achar uma bola para um Serna, para um cruzamento que o René dificilmente vai achar. O Arana vai decidir jogo, esse que é o ponto. É isso que eu espero dele até o final do ano, né? Então, como é bom ter elenco. O Arnaldo Ribeiro. Obrigado, Cláudio. Foi exatamente o Arnaldo Ribeiro. Aí quem ainda gasta tempo escutando esse... Deixa pra lá. Vai. Apareceu um corte lá, provavelmente o título me fisgou, e aí eu fui assistir, e era mais ou menos isso. Era um cara meio que desmerecendo. Inclusive, não foi só o Arana, tá? Ele desmerece bota o Savarino. A camisa do São Paulo no Arana para ver o que ele ia estar falando. Ele dá uma desmerecida no Savarino e tudo mais. E a crítica dele era muito clara, assim. Ele estava falando que o elenco do Fluminense é limitado. Resumidamente é isso. Coisa que eu discordo. Bom é o do Santos. Discordo frontalmente. Então, do São Paulo, desses caras. O Arana é isso que a gente já falou. O Otávio hoje é a nossa cueca rasgada do elenco, né? Além do Freitas, por assim dizer. As cuecas rasgadas elas vão subindo, à medida que a gente vai trocando e comprando novas, vão surgindo outras. O Otávio, o pênalti jogou muito contra, né? A torcida já tem uma má vontade com ele, evidente, e muito por conta dele também, não é nossa só, é por culpa dele. Eu gostaria de ter visto o Otávio titular contra o Vasco no segundo jogo, justamente para não perder o Martinelli de segundo volante. O Hércules entrou e não entrou bem, eu achei. Contra o Flamengo, ele mantém, eu já sabia que o Zubeldia ia manter, porque ele está com uma ideia de continuidade e de volância de 2025. Mas realmente, o Otávio, cara, eu acho que vai ser isso até finalizar o contrato, sabe? À medida que chegou o Alisson, o Alisson vai ser muito o nosso coringa e o nosso segundo volante ali para estar entrando muito mais e ele recuando o Martinelli para primeiro do que colocando o Otávio nos jogos. Você está me entendendo? Precisa mexer na cabeça de área. Ele vai tirar o Hércules, botar o Alisson, recuar o Martinelli. Ou ele vai tirar o Martinelli, botar o Alisson e recuar o Hércules. E ele vai escantear cada vez mais o Otávio. Até que o Bernal volte. Essa é a visão que eu tenho. Vago sobre o Otávio, e já aproveita, já emenda aí no Hércules, por favor. O Otávio teve a primeira atuação que fez o torcedor falar, será que tem jogador aí, né? Apesar de eu achar que o Otávio tá longe de ser uma merda, né? Ele pode ter sido uma merda no Fluminense até aqui, mas não é esse jogador. Eu só não vejo ele como cincão, né? Que é onde geralmente ele entra. Aí quando ele teve uma primeira atuação onde parecia que ia baixar um pouco a pressão sobre ele, bota o cara para bater um pênalti decisivo. No Fla-Flu o cara bate um pênalti mais ridículo do que até o do Guga. Um pênalti mais sem força, mais meia altura, mais meio do gol possível. Então, assim, juntou o manual de pênalti mal batido, ele está representado por esse pênalti do Otávio. Aí pula, anda para um lado, volta para o outro. Caralho, meu irmão, assim, o pênalti mais irritante que eu me lembro de ter visto alguém bater. E é isso, obviamente, mina, né? Ele vai ter que lutar tudo de novo, né? Vai ter que voltar meio que do zero ali, porque o torcedor, obviamente, vai pegar no pé. Mas é isso, vai ter que correr atrás. E Hércules, lesão, né? Tem que ver essa questão do pubis dele aí. Pubis geralmente é complicado. Quando você não consegue estancar, vira caso cirúrgico, e aí isso tudo pode estar afetando a cabeça do jogador, né? Olha, pode afetar a cabeça do jogador, e aí... Só que o Hércules é bom de bola demais, né? Eu acho que ele e o Martinelli meio que se confundem ali na posição onde cada um atua melhor. Eu acho que mesmo que eu falo do Martinelli, para mim é o Hércules. O Hércules tem que jogar. O Hércules, para mim, teria que disputar a vaga com o Martinelli. Porque eu acho que os dois jogam melhor pisando na área, próximo da área. Tem qualidade do passe, da tabela, de finalização, enfim. Mas eles juntos precisam se entender. E o Hércules, para mim, funciona melhor
puxado para 5, apesar de não ser tanto a dele, do que o Martinelli. O Martinelli. Quando faz ao contrário, para mim é o grande erro ali de escolha. Então, o Hércules ele resume assim: que bom que voltou, que bom que conseguiu jogar, tomara que realmente esteja recuperado para poder jogar bola, porque é um baita do jogador. E assim, não falando só do Hércules em si, mas uma pincelada bem rápida. Quando a gente falou do cobertor curto aqui, né, dos volantes, né, eu falava muito sobre trazer um 5, né, para a reserva ali, junto com Bernal e Otávio. E não foi isso que a comissão técnica identificou, e ela buscou o Alisson, né, que não é esse cara. Ela buscou muito mais o cara para o lugar do Lima do que para esse cincão que, para mim, ainda continua fazendo falta, assim, sinceramente. Por a gente não confiar tanto no Otávio. Mas o Hércules é tudo isso que você falou, cara. Vamos então pincelar sobre Gustavo Nonato e Paulo Henrique Ganso, rapaziada. Vamos fazer... Saúde. Perdão. 2 por 1? Nonato e Ganso aí, amigos. Nonato foi de titular do Fluminense até a lesão, né? Ele era titular ali, aí o Bernal estava também pedindo passagem. Foi com a lesão do Nonato que o Bernal entrou e assumiu a titularidade. Era num jogo que até se discutia. Porra, vai manter o Nonato que tá bem ou vai botar o Bernal que também tá bem? Pô, prefiro, a gente até discutiu isso. Aí a lesão veio pra gente ir pro clássico, a gente foi pro clássico contra o Botafogo, contra o Flamengo, acho que foi o Botafogo. Acho que foi o Botafogo, que a gente até comentou sobre o Danilo, que era um cara que tinha que ter alguém em cima, enfim, um cara que pisa muito na área. E aí o Bernal entra nessa lesão do Nonato e não sai mais até se machucar também. Mas, enfim, Nonato, para mim, ele fez um carioca que ele subiu de nível. Se mostra um cara meio azarado, vai ter que lutar tudo de novo, foi lá pro final da fila, mais porque a galera foi bem. E vai estar à frente dele fisicamente, né, quando voltar, do que por ele. Mas fato é que não tem estrela, né? Era para ele ter se firmado ali pelo menos um tempinho no meio campo do Fluminense e viu uma lesão merda e joga aí pro final da fila. Mas eu acho que o Nonato foi bem. O Nonato, para mim, fez um carioca interessante. A gente passa a contar com um jogador que estava ali meio diferente, né? Quando se falava no nome do Nonato, mas a gente tem tudo aí para ter ganho um jogador. Vamos ver. Agora é voltar da lesão, readquirir condicionamento, enfim. Aí é outra análise, é outra situação. Mas aqui a gente viu no carioca aqui. E a carreira do Nonato, pelo menos no Fluminense, é sempre essa, né? É totalmente essa, né, Vago? Se a gente lembrar que a gente ganhou o Nonato no Mundial, na Copa do Mundo, né? Inclusive com gol e tudo. Aí depois, ao longo do ano, você vai perdendo o Nonato, depois você recupera o Nonato de novo. Aí quando ele tem o auge dele em 2022, ele vai para a Bulgária. Exatamente. Enfim, é um bom jogador para compor elenco. No Fluminense ele é um bom jogador. Fora ele não jogou metade do que jogou no Fluminense. E aí o outro quem era? Paulo Henrique Ganso. Isso aí. Aquela incógnita de o Carioca. Eu queria que o Carioca tivesse servido para a gente falar que o Ganso está recuperado, né? Que a gente pode contar com o Ganso, que ele vai brigar com o Thiago Costa para ser titular, ou que vai brigar para jogar os dois juntos. Mas é sempre uma incógnita física, né? Não sei quanto tempo o Ganso aguenta de jogo. Eu não sei se é todo jogo que ele pode render. Então essa dúvida física eu queria ter tirado no Carioca e não consegui tirar. A gente só confirma que o Ganso é o jogador grande, né? Aquele cara que bota a bola embaixo do braço, chama a responsabilidade, o cara diferente, tudo que a gente sabe do Paulo Henrique Ganso, ele mostrou, né? De alguma forma no estadual. Então, não mudou, nem setinha para cima, nem setinha para baixo. O gerente já sabe que é, e a incógnita física continuou tendo. Então, para mim. Mas você não acha, por exemplo, que o Ganso termina respondendo sim para uma pergunta e não para outra? Ele não termina o campeonato falando que dá para confiar nele, mas que ele não vai disputar a vaga com o Lúcio?
Não dá para confiar nele, quando ele entrar e jogar o tempo que lhe cabe. Entendeu? Eu tô falando de, tipo, considerar o Ganso, ele avaliar o Carioca do Ganso. Teria sido excelente se a gente estivesse falando que, porra, o Lúcio não jogando, o Ganso entra e consegue jogar o jogo inteiro. Né? Aí a gente teria tido uma atuação do Ganso, a gente teria visto mais o Ganso, a gente teria a confiança de que, meu irmão, a gente tem o Paulo Henrique Ganso para jogar 90 minutos. Essa que é a minha dúvida. Mas a questão do Ganso, cara, é essa. O Ganso é gênio. Né? O Ganso é diferenciado brabo. Quando eu falo que manteve a mesma coisa, que todo mundo já sabia disso antes do Carioca. Ninguém descobriu nada de mais maravilhoso do Ganso. O Ganso já é, porra, um monstro. E o que o Ganso precisava mostrar nesse Carioca, para mim, ele mostrou que vai ser um cara que vai entrar nos jogos. Né? Não mostrou que vai assumir a titularidade, provavelmente por conta das questões físicas. Tá ligado? Então, para mim, ele continua no mesmo lugar. De craque gênio, mas que a gente vai contar pouco com ele. Igão, alguma coisa sobre o Ganso? Não, acho que o Iago falou bem. Pode seguir aí mesmo. Maravilha. Então vamos aqui numa tacada só, atacar os últimos 3 reservas, porque eu sei que tem coisa para falar sobre os 3. Santi Moreno, Savarino e Soteldo. Queria saber de vocês, assim, é meio óbvio que o Savarino termina em mais em viés de alta, mas os campeonatos de Soteldo e de Santi Moreno são campeonatos parecidos, né? Sendo pouco utilizados, mas quando entraram não foram necessariamente um desespero como a gente estava esperando do ano passado, né? A gente pode dizer assim, o Santi, principalmente, né? Ele teve lampejos de que pode ser esse jogador para ajudar, enfim, para ser bem útil no Fluminense. Teve momentos que demonstrou isso. Em um outro lance específico, ele lembrou o Santi de 2025, né? Que foi uma coisa pavorosa, assustadora. Já o Soteldo, eu acho que ele teve até menos minutagem do que o Santi, né? A gente pode dizer isso ou não. Seria até interessante dar uma olhada. Jogou muito pouco, né? Para a gente poder avaliar. Estou até dando uma olhada aqui. O Santi Moreno teve 285 minutos esse ano já, sendo 251 no Carioca. E o Soteldo, eu vou pesquisar aqui agora, mas o Soteldo é aquele que a gente já conhece, né? Que sempre pesa contra ele valor de contratação, salário, etc. Que no final do ano passado acabou fazendo alguns jogos que nos trouxesse um certo tipo de esperança. Nesse Carioca, eu acho que jogou pouco, né? Os jogos que entrou ali até fez um salseirinho, mas, por exemplo, jogou 41 minutos no Carioca contra 251 do Santi. Então, o Soteldo, eu acho que está devendo aí o que a gente já esperava, né? Que é constância, né? Não dá para ele ser um atleta que se lesiona 4, 5 vezes no ano, que já era um histórico dele anterior ao Fluminense, né? Que eu acho que o Fluminense deveria ter visto isso também, levado em consideração na contratação. Eu achei que eu vi mais. Né? Termina aí, Igão. Não, e o outro seria Savarino, cara. Savarino é o que a gente falou, né? É um cara que reforça o elenco, incorpora o elenco, tem tudo para ser titular durante a temporada, fez bons jogos, entrou bem em alguns jogos. É um cara com viés de alta, como tu falou, é um regular para bom, assim, no Carioca. Vago? Tá no muro, amigo. Pô, fui limpar aqui o negócio de ligar o microfone. Valeu. Soteldo é o cara que vai oferecer pra gente o que... Ele tem características, né, na verdade, para oferecer pra gente o que Serna e Canóbio não conseguem. Que é esse 1 contra 1, que tem um marcador e a cobertura, ele consegue fazer o salseiro ali, buscar o drible, a velocidade e tal. Porém, né, tem que ver o custo-benefício que é você ter um Soteldo. E sempre me deu agonia, eu brincava, né, que quando o Renato Gaúcho ia fazer isso, ele colocava sempre o Bernal junto para ser a Branca de Neve dos dois. Porque me dá agonia tu ter Soteldo e Lúcio Acosta no mesmo time. Quando tu engraçado, já acostumei. Quando tu fala principalmente de decisão, bola aérea,
Porra, a gente toma bola aérea com 300 jogadores altos. Imagina com esses dois que não precisam estar na área, mas enfim, acaba que quando tu tá no cenário de todo mundo vir para tua área, eles vão ter que estar marcando alguém. E se a bola for lá, então eu tenho essa eu acho que isso pode pesar um pouco para o treinador. Porra, vou colocar o Soteldo, já tem o Lúcio, que vai baixar muita estatura. Eu acho que isso pode ser um dos fatores que fez o Soteldo talvez não ter tantos minutos quanto eu imaginava que fosse ter nesse Carioca. Mas é um cara que eu acho que vai ser importante. O Soteldo é aquela situação que, se ele jogar o que sabe jogar, é um excelente jogador, é um excelente reforço. Se ele não se machucar como ele se machucava, se machuca há 3, 4 anos atrás, ele vai ser um reforço ótimo. Né? Mas esses problema... O problema é que ele não é esse cara há muito tempo, né, Vago? Agora, tu trouxe um ponto importante que cabe até a reflexão aqui, Vago, e é uma pergunta aí para vocês dois. Soteldo seria o único ponta ou atacante de lado de campo do Fluminense, tirando o Riquelme, com poder de X1? Porque se a gente pensar no Savarino, ele até consegue driblar. Ele é um cara que tem técnica para driblar, mas não é profundo. Não é tão... Ele não vai fazer isso toda hora. Ele vai, por exemplo, parar uma bola daquela, rolar para trás para um bloqueio. Seria o Soteldo único? Isso é um ponto que me surgiu agora que a gente realmente não tem quando sai o Keno, que é um cueca furada. Mas é isso. O Santi Moreno, eu não consigo enxergá-lo como um driblador. Ou talvez ele... É pernudo demais. Oi? É pernudo demais. Então, assim, tem esse ponto. É mais um corredor do que um driblador. Ou seja, hoje no elenco a gente precisa do Soteldo para desarmar. Se você parar e pensar num ataque que era Arias e Keno, um de cada lado, você tinha 2 caras que tinham capacidade de desequilibrar na ponta. Então é triste. A gente depende do espaço de campo para correr, para poder fazer com que os nossos jogadores joguem alguma coisa. E nem sempre a gente vai encontrar esse espaço.